para sempre seja glorificado no nome do Senhor Jesus. Meus queridos, graça e paz da parte do Senhor. Dessa feita, nós estamos aqui para trazer mais um estudo, Estudo teológico daqueles, amém? E vamos tratar do tema de Judas. Judas foi predestinado a trair Jesus ou ele traiu por livre arbítrio? É importante nós entendermos este assunto, porque toda crença ela tem implicações na nossa vida prática. Amém? Queridos irmãos, então, Judas traiu Jesus por livre-arbítrio ou predestinação? Esse estudo é o mais completo estudo arminiano do YouTube acerca da traição de Judas, Estamos trazendo uma abordagem intervencionista. O que é abordagem intervencionista? Essa abordagem tem a ver com o sistema de governo de Deus. Você já ouviu falar no determinismo. Determinismo crê que Deus determina cada ação, cada atitude, cada pensamento e cada história das pessoas. Então, tanto por bem como por mal, Deus determina. Isso é o sistema, é o que diz o sistema determinista. Ok? Temos o sistema indeterminista, que crê que Deus não determina nada. Ele criou até, mas não determina. Mas temos o sistema, na abordagem intervencionista. O que quer dizer isso? Que Deus intervém. Então vamos tratar um pouco mais, trazer aí à luz essa ideia do intervencionismo. Claro que em outro estudo mais lá na frente nós vamos tratar esse assunto com mais propriedade, Podemos dizer assim, ok? Então, meus queridos irmãos, este estudo desmonta as principais teses que defendem que Judas foi predestinado incondicionalmente a trair Jesus, ok? Então, nós extraremos 6 estudos. Esse é o primeiro. Cada estudo estará refutando uma tese determinista. Observe que nós defendemos o intervencionismo. Somos intervencionistas, ok? Porque acreditamos que é o sistema, hipotético, que é a hipótese, de governo que mais se harmoniza com Deus, que mais se harmoniza com as Escrituras. O que a Escritura diz de Deus, do seu ser, tem a ver com caráter, personalidade e que tem a ver também com as Escrituras Sagradas, ok? Então, hoje nós traremos o estudo, como já falamos, que a Bíblia declara em João 17:12 que Judas era filho da perdição. Essa é uma tese determinista e nós refutaremos. Mas teremos mais 5 teses para frente, total 6. A segunda diz: várias profecias no Antigo Testamento previa que um amigo do Messias o trairia, significando que Judas estava predestinado e predeterminado a trair Jesus. A terceira tese determinista que iremos refutar diz: a predestinação é incondicional, porque é pela soberania divina. Vamos ver isso aí, vamos desmontar essa tese, ok? Na quarta tese determinista diz o seguinte: Jesus só convocou Judas a ser um dos 12 discípulos para que se cumprisse a profecia da traição, e não na intenção que se tornasse apóstolo. A quinta tese determinista, que irá ser refutada aí no quinto estudo, que traremos, quinto vídeo, diz: Deus pré-rejeitou Judas e o entregou ao domínio de Satanás para o trair, para trair Jesus, ok? E a sexta e última tese que nós trataremos, tudo relacionado à traição e à história de Judas, diz o seguinte: a tese determinista. Deus decretou a vontade maligna dos judeus e todos os eventos para a morte de Cristo incondicionalmente por determinismo, ok? Iremos desmontar cada uma dessas teses. E hoje trabalharemos, como já falamos,
não é? Sobre a questão de João capítulo 17. Ok? Meus queridos irmãos, dê o seu like, né? Se esse estudo realmente lhe interessa, se tem alguma utilidade para você, abençoe também os outros, né? Porque o algoritmo do YouTube ele só entende, né? Uma das formas dele entender que esse estudo é importante é quando se dá o like. Então dê o like, se inscreva no canal, é importante também, né? E compartilhe, amém? Que Deus também irá te abençoar. Abençoe a obra dele, amém? Que fazemos com carinho. Bom, irmão, meus irmãos, a principal base bíblica dos deterministas está em João 17:12, que é um texto bíblico que diz o seguinte: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Observe bem, o texto fala, senão o filho da perdição. Quem é? Judas, né? Senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Ok? Meus queridos irmãos, não precisa a gente arrancar os cabelos. Tenha calma, tranquilize-se, porque nós iremos tratar, e você vai perceber que as Escrituras Sagradas nos dão muito respaldo para entender que Judas não era predestinado incondicionalmente, né, que Deus não predestinou ele antes dele vir ao mundo, né, ou lá nos tempos eternos, antes de criar os homens. Deus não predestinou Judas a trair Jesus, ia ser iníquo e se suicidar, e é o destino eterno, né, da perdição. Então, a Bíblia vai nos dar respaldo que esse entendimento está equivocado, ok? Tenha calma, estamos aqui para lhe ajudar, amém? É um estudo que fazemos com muito carinho e nós queremos lhe abençoar, amém? Então, a primeira tese determinista, não é? Diz o seguinte: a Bíblia declara em João 17:12 que Judas era filho da perdição. Essa tese que iremos tratar no estudo de hoje. Observe bem. Já vamos desfazer. Esse aqui é o ponto-chave, né, de início em que os deterministas usam para tentar apoiar-se nas Escrituras, defendendo-se, não é? Afirmando que Judas era predestinado incondicionalmente, porque Deus é soberano. Então vamos ver essa questão aqui de João 17:12. Será que existe refutação? Claro, não é? Refutação 1 para essa questão. Ser filho da perdição é um estado espiritual, uma condição mudável, pois os crentes que antes eram filhos da ira e trevas tornaram-se filhos da luz e da salvação ao converter-se. Ok? Então agora eu vou ter que provar. Falei e tenho que provar que existem textos que vai desmontar isso aqui. Não é apenas argumentos humanos, ok? Existem textos bíblicos que vão desmontar essa tese. Bom, meus queridos irmãos, vamos ver lá. Então, vamos ver o texto aqui embaixo. Efésios, capítulo 2, versículo 3, ele diz o seguinte: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos de quê? Filhos da ira. Peraí. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Olhe que é uma condição mudável. O que o apóstolo Paulo está escrevendo aí para a igreja lá da cidade
em Éfeso é o seguinte, essa carta, que nós antes éramos filhos da perdição, por natureza. Por natureza. Ira é a perdição, porque quem vai à perdição vai para a ira eterna de Deus, ok? Então, meus queridos irmãos, esse texto é já cabal para destruir o argumento calvinista. Que Judas era predestinado incondicionalmente porque ele era filho da perdição. Então, ser filho da perdição é uma condição espiritual, um estado espiritual mudável, ok? Que pode mudar. Antes era uma coisa, depois era outra. Um exemplo bem típico e bíblico, não é? De alguém que mudou do vinho para a água, não é? Podemos falar no rei Saul. Ele era um homem de Deus, Deus o escolheu. Não foi o povo que escolheu o rei Saul para ser rei. O povo escolheu um governo. A gente quer um rei. Pediu ao profeta Samuel. O povo queria um rei, porque era os juízes. Agora eles queriam rei. O que é que acontece? Deus então diz a Samuel, não é? Que era Saul. E ele unge Saul. E Saul não queria ser rei. E na hora de ser diplomado a rei, apresentado ao povo, ele se esconde. E Deus revela ao profeta Samuel aonde ele estava escondido. Mas depois do rei Saul, ele perverteu seus caminhos, não é? E ele não mais seguia os conselhos do Senhor. Ele não se interessava mais em fazer a obra de Deus usando o governo, não é? Em que ele estava dirigindo. Então, agora ele fazia a sua própria vontade. Então, um homem que mudou, é Bíblia. E ele termina sendo uma pessoa perturbada pelos demônios, não é? Muito perturbado. Ele queria matar Davi até o final. Ele tentou isso. Então, era uma pessoa do mal, uma pessoa que tornou-se da luz, ele tornou-se das trevas. Deus não escolheu um homem das trevas. Ele escolheria um homem da luz. Amém? Mas ele perverteu os seus caminhos. Mesma coisa, Judas. Amém? Estado espiritual mudável, se muda. Ok? Então, meus queridos irmãos, esse texto é cabal. E éramos, por natureza, filhos da ira. Ira é perdição. A ira aqui não tem a ver com grande tribulação. Não confunda. Não tem a ver com o texto aqui com grande tribulação. Por quê? A grande tribulação não tinha a ver ali com o que Paulo escreveu. Paulo está escrevendo ao povo a igreja de Éfeso. E ele diz, como os outros também. Disse, observe no começo, que ele diz, entre os quais todos nós também andávamos. Nós. Está falando deles. Do seu tempo. Ok? Nós andávamos nos desejos da nossa casa, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, está falando deles, por natureza. Claro que engloba um sentido mais amplo, engloba todos nós, como ser humano, ok? Os cristãos, está falando aqui dos fiéis, ok? Mas ele diz que éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então não tem a ver com grande tribulação. Amém? Que é mais à frente ainda do nosso tempo, ok? Estamos talvez muito próximo, mas ainda nem chegou, né? Então vamos lá, Efésios 5 e 8, o que é que diz? Porque noutro tempo erais trevas, mas agora o que? Sois luz. Eras trevas, agora sois luz. No Senhor, andai como filhos da luz. Observe que mudou. Era treva, agora é luz. Ok? Então, ser filho da perdição é uma condição espiritual mudável. Ok? E a gente vamos ver mais na frente que Deus, ele dá Judas
ao ministério de Jesus. Vamos mais para frente. Diz o seguinte, aqui é a segunda refutação, né? Para o mesmo texto usado pelos deterministas. Duas fortes informações no texto cabe aqui. Texto que texto? João 17 e 12, que lemos, ok? Que é a base para calvinismo e determinismo, ok? Primeiro, Jesus pastoreava Judas como eleito, visando que permanecesse firme. É afirmação bíblica. A gente não pode fugir da Bíblia. Fazemos teologia com Bíblia. Teologia sem Bíblia é filosofia. Ok? Então vamos lá. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste. Olha. E nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Vamos ver se Jesus está falando de Judas também, né? Veja só. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste. Nenhum deles se perdeu. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição. Nenhum deles se perdeu, então Judas fazia parte desse deles aqui. Quem esse deles? Aqui está se tratando dos discípulos de Jesus e Judas era um dos 12 principais, né, discípulos de Jesus. Ok? Escolhido a dedo, tá bem? Por Jesus depois de uma noite de vigília de oração. Ok? Então não se perdeu senão o filho da perdição, que vimos já que é uma condição. Jesus falou isso porque ele já estava na condição de filho da perdição, de filho da ira. É uma condição. Agora estamos fiéis, crentes. Se nós cairmos, não somos mais filhos da luz. Seremos cair, fazer e começar a pecar, não é? Viver a vida assim, filho das trevas, filho da perdição. Ok? Filhos da ira. Ok? Então, guardava-os em teu nome. Guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste. E Judas fazia parte daqueles que Deus deu a ele. Foram os 12. E Jesus orou. Foi Deus quem deu. Mas Judas caiu. Da mesma forma que Saul. Foi Deus quem deu Saul para o povo. Não foi o povo que escolheu. Nem foi Samuel que escolheu. O texto diz lá que foi Deus que disse ao profeta Samuel. Ok? Quem seria o rei. E Deus escolheu Saul. E ele depois se extraviou, né? Foi para um caminho paralelo, né? Parecido com o de Deus. As ideias humanas, né? Perverteu o seu caminho, ok? Bom, meus queridos irmãos, ainda em João, capítulo agora 6, versículos 37 e versículo 39. Vamos ver se isso aqui tem contexto ou se é apenas da minha cabeça. Se eu estou inventando, ok? Se essa exegese está correta ou é incorreta. Existem princípios, né? Mas vamos ver se isso aqui tem contexto. Tem que ter contexto paralelo. Vamos ver. João 6, 37 e 39 vai dizer o seguinte. Todo o que o Pai me dá virá a mim. Bom, Judas foi a ele ou não? Foi. Foi escolhido por causa disso. Ele foi escolhido dentro da multidão, mas ele foi escolhido. Ok? Separado. Está dentro da multidão dos discípulos. Foi separado um dos 12 discípulos. Então, todo o que o Pai me dá virá a mim. Jesus disse. Agora, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei o quê? Fora. O que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Observe que a Bíblia diz que o diabo entrou, mas entrou já no final, foi lá na última ceia. Ok? Então Judas antes tinha um estado espiritual. No final, ele mudou. Você vai ver todo o contexto, vamos falar nos outros vídeos, ok? Todo o contexto porque Judas mudou. Ok? Você vai ter aí uma amplitude
amplitude contextual, cultural, histórica, religiosa, política, né? Tudo que mexeram com Judas. Será que a gente também poderia, não é, entrar no meio da turba e dizer crucificam? Será? Existem contextos, ok? Então vamos adiante, não é? E a vontade, isso aqui é o versículo 39, continuando, diz o seguinte: e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca. Que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Não é determinismo, é a vontade, é um desejo. É um desejo, mas não é um desejo deliberado, porque não é um decreto. Porque as pessoas têm livre-arbítrio. Livre-arbítrio é uma graça dada aos homens. E a prova cabal que existe livre-arbítrio é o quê? O pecado no mundo. Se existe o pecado, se existiu a queda, é porque existe livre-arbítrio. E onde tirou isso? Claro, porque se Adão caiu e nós vivemos em pecado, Lúcifer caiu, bilhões de anjos caíram e vivem em iniquidade, então Deus, com toda certeza, estabeleceu a graça do livre-arbítrio. Questão de lógica, não tem como fugir disso. Não tem. É uma prova cabal. Por quê? Se Deus é quem determina o pecado nos homens, então os homens, e se determina também em Satanás, então Deus, ele é responsável direto. Não tem outra lógica, não existe argumento contra esse fato. São princípios, não tem como se quebrar os princípios. Deus respeita os princípios. O governo de Deus é um governo moral. Não é um governo amoral, nem é imoral, é moral. Ok? É importante sabermos disso, ok? Então vamos lá. Então, nenhum de todos aqueles que me deste se perca, né? Era a vontade do Pai, né? Que viu ele, mas que eu ressuscite no último dia. Então Deus, o desejo dele era que não se perdesse, ok? E sabemos pela Bíblia que Deus, já vimos, o Pai deu Judas para Jesus, porque foi um dos 12 discípulos, amigo. Não tem como fugir disso, não. Não tem como fugir. E vamos ver mais para frente textos e mais textos que vai provar isso aí, ok? E textos cabais. Deus deu Judas a Jesus, ok? Judas não era inicialmente filho da perdição. Vamos lá. Refutação número 3. Não é? E segunda coisa que vemos aqui no texto é o seguinte, de João 17 e 12. Deus deu Judas para Jesus, né? Aqueles que tu me deste. Ele guardava e ele deu Judas para Jesus. João 17 e 12 ainda. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste. Tenho guardado o quê? Aqueles o quê? Que tu me deste. Os 12. E nenhum deles se perdeu dos 12, senão um filho, com exceção do filho da perdição, aquele que mudou o seu estado espiritual, virou filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Vamos tratar também essa questão, viu? Para que a Escritura se cumprisse no outro vídeo, no próximo vídeo, ok? Então, vamos mais adiante. Ainda na refutação do número 4, para a questão de João, capítulo 17, versículo 12, em que diz que Judas, ele era filho da perdição. Vamos ver aqui. Judas resistiu às mudanças espirituais, extinguindo a ação graciosa do Espírito Santo, dando vazão à carne. Ok? Então, para a gente fechar isso aí, a gente vai entender que Judas era um ser humano, como nós. E a gente quer entender, às vezes, que
A predestinação é o seguinte: Deus deu uma graça a uns, eles vão ficar fortes até o final. Não existe fraqueza. Né? E quem acredita numa predestinação incondicional começa a ter problemas interno, interior, psíquico, psicológico. Por quê? Por causa da crença, amigo. Você crê que é predestinado incondicionalmente, daqui a pouco vem uma força do pecado, da iniquidade, né? Concupiscência da carne, a cobiça dos olhos, aí começa a perturbar o homem, não é? Então, a gente percebe que somos seres humanos igual aos outros. Ok? A graça é dada a todos. Vamos ver aqui. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Aqui está dizendo, está uma afirmação, podemos dizer, que se pode receber a graça de Deus em vão. Não receba. Você que coopera com Deus, não receba a graça de Deus em vão. Ou não faça que a graça de Deus seja em vão na tua vida. É isso que o texto está falando. Ok? E foi isso que Judas fez. Ele tinha a graça, começou no espírito, terminou na carne. A Bíblia fala isso. Não é? Alguns começam no espírito e terminam na carne. É assim ou não é? Ok? Vamos para Atos 7 e 51. Diz o seguinte: vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. Essa acusação aqui era uma acusação contra os judeus. Judas era judeu. Ok? Judas era judeu. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. Eram os judeus impenitentes, né, que não queriam. Né? E Judas se tornou assim. Se tornou e mergulhou. 1 Tessalonicenses 5,19 diz o seguinte: não extinguais o Espírito. Não extingua ele da sua vida. Não é? Não tire ele da sua vida. Judas tirou o Espírito Santo da vida dele. Aí perdeu a graça. Por quê? Ele se desalinhou dos princípios espirituais. Mesmo tendo um mestre como Jesus. Mesmo a pessoa tendo um mestre como Jesus, ainda nós vivemos na carne ainda. Não fomos para uma outra dimensão ainda espiritual. Estamos no mundo físico, material. E a gente pode extinguir o Espírito Santo da nossa vida. Ok? É Bíblia. Gálatas 5,16 diz o seguinte: digo, porém, andai em espírito. Olha aí, não extinga, né? Não tira o Espírito Santo da sua vida. E pode tirar. Se tirar, é morte espiritual. Não é morte física exatamente. Morte espiritual, né? Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Versículo maravilhoso. Amém? Bem apropriado, né? Para o assunto. Então, Judas resistiu às mudanças espirituais. Ele tinha mudado. Ele resistiu, extinguindo a ação graciosa do Espírito Santo, dando vazão à carne. Ok? Então, isso é Bíblia e é fato. Ok? Bom, meus queridos irmãos, esse estudo, né, nós tiramos princípios daqui deste livro, né, um livro nosso, da nossa autoria, né? Ebenezer Oliveira, minha pessoa. Então, é da editora Beré, você pode adquirir, né? Procura aí o site da editora Beré e compra aí e pode se edificar, ok? Dê o seu like se esse estudo foi útil na tua vida. Abençoe também a outros para que seja útil na vida dos outros, ok? Inscreva-se no nosso canal, amém? E que Deus te abençoe. Glória a Deus. E não esquecendo que traremos outros vídeos, né?
tem mais 5 teses mais para frente que estaremos trazendo. Amém? Vai te preparando aí, preparando o coração, porque vai ser de bênção para a tua vida.